Irmãos, no dia 19 de novembro, nós celebramos a memória de São Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castillo, presbíteros e mártires. E no evangelho do dia, Jesus entra em Jerusalém e purifica o templo. Lembremos que Jerusalém era a cidade escolhida por Deus, eleita, amada por Deus, a cidade mais amada entre todas as cidades. Era a cidade que Deus escolheu para erigir os templos, que a gente nos remetemos lá ao Antigo Testamento, todo aquele cuidado que Deus teve na construção do templo, minuciosamente, onde ia cada coisa. Então Deus queria que ali em Jerusalém fosse erguido o templo, e o templo onde seria um local, para a gente reconhecer, a gente da época, reconhecer o amor de Deus por ele, e reconhecendo este amor, eles pudessem se entregar completamente ali, amá-lo de volta com o amor que ele queria ser amado. O templo era um sinal de se doar completamente, se entregar a Deus, assim como eram feitos os sacrifícios ali dos carneiros, dos bodes, que ali como eles derramavam o seu sangue ali, era para como se fosse um sinal de um sacrifício de louvor, como se nós também devêssemos nos entregar, eles devessem se entregar completamente a Deus no templo, assim como aquele sangue estava se derramando, nós também pudéssemos nos derramar no templo em amor, em louvor a Deus. Porém, justamente tinha perdido esta finalidade. Jerusalém se encontrava como um antro, o templo de Jerusalém estava como um antro de ladrões, na palavra de Jesus. E por que ladrões? Porque o ladrão por si só, ele já é um idólatra. Um idólatra por quê? Porque ele não tem escrúpulos de ofender a Jesus, colocando no lugar de Deus os seus interesses, colocando as suas vaidades em primeiro lugar, no lugar de Deus. Por isso era um antro de ladrões. Ali haviam os idólatras, um lugar que era para servir de casa de oração. Minha casa é casa de oração. Estava servindo para outra finalidade que não o reconhecimento do amor de Deus e a entrega, tipo um sacrifício de louvor a Deus. Então esta finalidade estava sendo perdida. Jesus, que aos pés de Jerusalém, às portas de Jerusalém, chorou, agora então ele pega o chicote e expulsa esses vendilhões, do templo, purifica o templo, porque o templo é uma casa de oração. Oração é essa entrega, humilde, essa entrega confiante a Deus, ali através da oração, para que ele vá convertendo, você vá transformando a sua vida e você possa amá-lo de volta. Ali está a finalidade do templo, A finalidade do templo é você retribuir este amor de Deus, reconhecendo primeiramente o amor daquele que primeiro nos amou. Assim é a nossa igreja. Então, essa finalidade estava sendo perdida. E Jesus, neste castigo divino, ele expulsa, então, ele tomado assim pela cólera, ele expulsa, como um pai amoroso mesmo. Primeiro ele tem aquele ato, ele chora às portas de Jerusalém, porque já sabia que o que ele ia encontrar, que o que ele ia precisar corrigir, ia doer mais nele do que nos próprios judeus que ali estavam. Porque esta cidade, gente, era muito amada. E uma vez que você confia muito, assim como Deus confiou ali aos judeus o templo, que você tem essa confiança e você não recebe de volta, não tem esse retorno, é como se fosse uma traição. Essas ofensas de deixar de amar a Deus, deixar de reconhecer o amor de Deus no templo, eram ainda piores, porque a esses judeus, a essas pessoas, muito foi confiado. Foi confiado um templo, eles foram eleitos, foram os escolhidos. Então Jesus chora e depois amorosamente, é um ato de amor, não deixa de ser, ele corrige, porque ele não deixou de amar na correção,
Assim como ele amou quando chorou, ele também continuou amando quando ele precisou corrigir para que essas pessoas, esses judeus, se voltassem para ele, para que eles reconhecessem em Deus o amor e assim pudessem amá-lo de volta, que era o que Deus, que era a finalidade do tempo, você reconhecer esse amor e então você poder amá-lo de volta, se entregar completamente, se derramar num sacrifício de louvor aos pés dele. Então, a passagem de hoje, quando Jesus estrala o laço lá, é justamente com este objetivo, com essa finalidade. Não um Deus que castigador, mas um Deus amoroso que estava ali dando abrindo os olhos daqueles judeus para que eles reconhecessem o verdadeiro sentido do templo. Minha casa é uma casa de oração. Amém.